Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores, bom dia, vencedores. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Que a bênção de Deus esteja sobre tua casa, tua família, todo o teu ser. Hoje, dia 4 de junho, quarta-feira abençoada, mais um dia que o Senhor preparou para nós e por isso estamos alegres. Desde já eu peço que você escreva o seu bom dia. Quem ainda não é inscrito no canal, aperte aí o sininho, inscreva-se e ative as notificações. O salmo de hoje é Salmo 3 que diz: Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Quebra o queixo dos meus inimigos e arrebenta o dente dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o seu povo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós vamos aqui, já para ganhar tempo, sendo veloz, já que temos algumas referências aqui para passar para vocês. Estamos falando sobre colocar os nossos planos, nossas vontades, nossos desejos nas mãos do Senhor. Isso mesmo. E eu te convido a fazer esse pedido hoje para Deus. O texto é: confia ao Senhor. Muitas são as preparações do coração do homem, mas é o Senhor que dá a resposta. O nosso texto de hoje está em Tiago, capítulo 4, versos 13. Vai estar aí na sua tela. Diz assim, ó: Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos e teremos lucros. Como sabem, o que será da sua vida amanhã? Não é a vida a névoa, amanhecer? Aparece um pouco e logo se dissipa? O que devem dizer é: se o Senhor quiser. Olha que expressão forte. Se for da vontade de Deus, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa, na concepção bíblica, não passa de maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. O que você precisa saber, aliás, que você sabe que tem que fazer e não faz, é pecado. E o que a gente precisa saber para fazer hoje? Que tudo nosso depende de Deus. Não esqueça disso. Tua vida, teus planos, teus projetos, todos eles devem estar pautados sobre a direção e toda a vontade que vem do nosso Deus. Bom, aqui fala uma coisa muito importante, muito séria. Em vez de você dizer que vai fazer isso, aquilo, normalmente nós temos esses pedidos. Ontem a gente observou que existe 3 tipos de vontade: vontade revelada, vontade secreta e vontade oculta. Expliquei um pouquinho para quem quiser um pouquinho mais sobre esta palavra. Vai na live do dia 3 que você encontra maior explicação. A revelada é aquela que está sobre a palavra de Deus. É aquela que ele já nos disse, que ele já nos orientou. É aquela que a gente sabe que vamos seguir os seus planos. Não é como um casamento. Se o Senhor disse que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-lhe-á a sua esposa e ambos tornarão uma só carne, a gente sabe, já foi revelado que é plano de Deus, né? Que o homem não esteja só, como diz as próprias Escrituras. Tem aquela oculta que eu busco saber e a secreta, que é aquela que ele vai... Desculpa, a secreta, né, a ordem, e a última oculta é aquela que ele vai revelar para mim, especificamente, num modo singular, o que ele quer através da minha vida. Suponhamos, vai que uma pessoa tem um plano, uma vocação para ser um jogador de futebol.
Então, revelada, como é que funciona? Alguém vai apresentar o futebol para ele. Secreta. O pai dele vai colocá-lo numa escolinha e ele vai desenvolver aquele dom, aquele propósito, aquele chamado, aquela vocação. E por último, oculta é que se ele vai se tornar realmente um jogador de futebol profissional, um político, ou seja, na carreira trabalhista. Se for um pregador, ele ouve uma mensagem, depois ele se entrega a Cristo e depois Deus revela para ele que ele vai ser um grande pregador. São essas as formas pela qual o Senhor revela a sua vontade. Aqui a gente vê o seguinte: o homem não deve ser presunçoso em dizer que vai fazer algo sem primeiro consultar aquela que chamamos de direção de Deus. Olha só o que diz o versículo 13. Preste atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá, negociaremos e ali teremos muito lucro. Como sabe que vocês vão estar vivos? Ele está dizendo assim, vocês nem sabem se vão estar vivos? Vocês nem sabem o que vai acontecer? Por que vocês já estão assim, dizendo eu vou isso, eu vou para tal lugar, eu vou fazer aquilo outro? Vocês não sabem nem a vontade de Deus. Mas aí ele diz assim, antes vocês devem dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É importante a gente saber qual o plano, qual o projeto que Deus deu para cada um de nós. Quando assim a gente sabe, as coisas que Deus tem para cada um de nós ficam muito bem esclarecidas. Mas que tem gente que não coloca Deus sobre os seus planos. Às vezes esse se Deus quiser vira só uma frase clichê, uma frase de efeito, uma coisa religiosa. Ela viu todo mundo falando, que até uma criança fala, se Deus quiser, vai passar de ano, se Deus quiser, e não sei o que, se Deus quiser, vira uma coisa tão monótona e sem sentido nenhum, que a pergunta é, verdadeiramente estamos priorizando Deus nos ajudar nos nossos projetos, nos nossos planos? Porque se a vontade dele foi revelada, presta atenção para alguém que teve a vontade revelada. Diz assim, ó, Deus a Josué, eu darei a você todo lugar que pisarem. Onde você pisar, Josué, conforme prometi a Moisés, desde o deserto, Neguebe do sul até os montes do Líbano, do norte, Eufrates ao leste, ao mar Mediterrâneo, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois estarei com você, assim como estive com Moisés. Não te deixarei, nem o abandonarei. Já pensou? Toda a sua jornada, todo o seu caminho, se Deus te revela isso, por onde você for, eu vou te abençoar. Onde você pisar, eu vou te dar aquilo por herança. Eu não te abandonarei. Aí ele está dizendo, tão somente seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados. Maravilha. Mais uma vez ele pede a mesma coisa. Não vai ser fácil. Não é porque é minha vontade para a sua vida. Não é porque eu sonhei isso para você. Não é porque você vai glorificar o meu nome. É importante a gente saber. Tem certos pedidos que Deus não vai dar para a gente. Eu acho que tá fora aqui, mas eu preciso ir lá. Deixa eu ver se é Tiago. Me perdoe aqui se eu demorar um pouco. Vamos lá. É o versículo 3. Achei. Ô, Jesus, obrigado. Deixa eu jogar aqui na tela para você. Presta atenção, ó. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá, o que vai lhe dar prazer. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Forte, né? Ao mesmo tempo pesado. Aqui vai dizer assim, muitos que oram, pedem e não recebem. Será que a gente em algum tempo, algum momento, nós já passamos por tais situações de pedir tanto para Deus algo e não receber? E ele está dizendo que a culpa não é dele. A culpa é nossa, porque pedimos nada que possa glorificar o Senhor.
Você quer muito que Deus entre nos seus planos, mas você já perguntou se há princípios para que Ele possa fazer parte desses sonhos junto contigo? Se você quiser anotar, escreva nos comentários. Jesus, o Deus, não quebra os seus princípios para agradar a homem algum, ok? Ele não pode anular a si mesmo, anular a sua própria aliança, anular suas próprias convicções em detrimento de agradar A ou B. Então, se você quer que o seu sonho por Deus seja abençoado, confirmado, estabelecido e ele esteja junto, não pode quebrar princípios. Princípios que você honra, te honram. Se você quiser anotar, escreva. Princípios que eu honro, me honra. Então nós vamos lá. A palavra abençoada que Deus deu a Josué. Josué, eu vou estar contigo. Josué, eu vou te abençoar. Veja que a obra não era para Josué, que tanto é que Josué queria parar porque ele estava decepcionado com a morte do seu grande pai espiritual chamado Moisés. Então aquela obra era para glorificar o nome do Senhor. Almas seriam abençoadas, filhos dariam continuidade à posteridade dos seus pais, e o povo de Deus iria viver a promessa de estar numa terra que manava leite e mel, a terra prometida do Senhor. Tudo para que se cumprisse a palavra de Deus. Eu, você, somos hoje aqui nessa terra cooperadores com o Senhor. Pastor, sim. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio vai dizer isso no capítulo 3, versículo 9. Olha o que está escrito, está na sua tela. Nós, pois, somos colaboradores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício. Esse lavoura quer dizer que ele nos plantou aqui na terra para darmos frutos que possam corresponder que somos realmente de Deus. Olha esse texto, somos cooperadores de Deus. Esse cooperar aqui é o mesmo que copiloto. O que o copiloto faz? Ele ajuda, auxilia no plano de voo, correto? O copiloto ele não pode querer fazer algo contrário àquilo que o piloto está fazendo. Obviamente, se assim proceder, vai acontecer uma catástrofe, haverá um acidente, haverá lá a questão da condução, um atrapalho, confere ou não? Muita gente tem vivido vida atrapalhada, acidentes, não me refiro propriamente dito a sua palavra, mas tristezas, derrotas. Quantas coisas ruins têm acontecido, porque em vez de ser cooperador, um copiloto daquele que tomou o mancho, que está no controle da sua vida, estamos querendo tomar partidos próprios. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago, que a gente leu, tais pensamentos não são presunçosos, ou como é orgulhoso o copiloto que quer tomar o lugar do piloto e decidir ir para um lugar que não está na rota, não está no plano de voo. E às vezes a gente está agindo assim, querendo tomar conta da nossa própria vida e dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem consultar a Deus. E eu vou te falar, ainda que seja lícito, ainda que os seus sonhos e os seus projetos sejam dos mais maravilhosos do mundo, não faz nada sem a vontade de Deus, não. Você escreve assim comigo, diga, Deus, hoje eu reconheço a tua soberania na minha vida. Repetindo, Deus, hoje eu reconheço a tua soberania na minha vida. Sabe por quê? Por mais que os teus planos sejam maravilhosos, acredite, os planos do Senhor são perfeitos. Romanos capítulo 8 diz assim, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Continue a escrever e coloque assim, os filhos de Deus não querem somente a aprovação dos seus planos. Repetindo, os filhos de Deus ou o filho de Deus não quer somente a aprovação de seus planos, mas quer ser aprovado por Deus. Mais do que Deus aprovar os meus planos, eu quero ser aprovado. Quero ser aquele a quem Deus tem prazer na nossa vida. Por quê, pastor? Simples e fácil. Veja que o Josué não tinha planos.
mas Deus tinha planos para ele. E aí ele disse: onde você pisar está abençoado. Deus só abençoar os nossos planos é muita mesquinharia. E agora eu não entendi foi nada. Pois é, Deus tem que abençoar, aprovar, estar em você, aprovar a sua atitude, receber você como a própria oferta. Porque tudo que você fizer, como disse Deus a Josué, teus planos serão bem-sucedidos. É Deus que falou para ele. Vamos ver. Vai dizer assim: Josué, deixa eu chamar ele aqui para gente. Versículo 7 diz: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei de Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você ande. Olha que lindo. E não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela, que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? O que todo mundo quer na vida? Ser bem-sucedido. Olha que maravilha. Por quê? Porque Deus estava aprovando não o plano, mas aprovando aquele que iria executar o plano. Que possamos ser esses cooperadores com o Senhor. Em nome de Jesus. Pede para Deus: Deus, eu quero cooperar contigo, para que os meus sonhos, ou os sonhos que o Senhor tem para mim, sejam realizados. Escreve isso: Senhor, eu quero cooperar contigo para que os meus sonhos, aliás, os teus sonhos na minha vida sejam realizados. Eu quero viver os planos, os sonhos maravilhosos de Deus. Então não seja egoísta de fazer uma coisa, de projetar algo, qual Deus não está participando. Não se esqueça que todo querer e o efetuar vai proceder do Senhor. Tudo. Eu vou deixar esse texto aqui. Como eu disse, hoje eu estou correndo porque é muita informação. E glória a Deus por isso, que não é uma live mamão com açúcar, né? Tem conteúdo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12, o 13, porque é o que Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, todo querer que opera na gente vem da parte de Deus. A obra é de Deus em nossas vidas. Entende? Vou repetir: a obra é de Deus nas nossas vidas, não é nossa. O plano não deve ser nosso. As preparações podem até ser, mas você hoje há de convir comigo que uma pessoa aprovada com Deus, ela vai receber a bênção de todo o trabalho de suas mãos. Toma posse disso e que em nome de Jesus você fique em paz. Escreva assim: em dias incertos, todo propósito de Deus é certo. Em dias onde você está aí cheio de dúvidas, em dia onde você põe a mão sobre a sua cabeça e diz: Senhor, isso aqui é da tua vontade ou não? O que eu estou fazendo é ou não do seu querer? Onde eu vou me enfiar, onde eu vou começar a construir a minha vida, onde eu vou fazer um projeto financeiro, seja lá o que for. Tá ou não tá de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua direção? Pois é, em dias incertos, todo o propósito de Deus é firme, é certo. Deus diz assim, que Ele tem coisas firmes e grandes para revelar a nós. Firmes e grandes. Os sonhos de Deus não são aqueles que vão ser frustrados de maneira alguma. Versículo que vai dizer que são firmes e grandes na nossa vida. São os projetos de Deus, os sonhos de Deus. E que em nome de Jesus você possa viver isso. Não faça hoje, em momento algum, planos sem a ajuda de Deus.
Convida ele hoje. Não deixe Deus de fora, não deixe de considerar o Senhor. A opinião dele é muito importante para algo que você quer fazer, para algo que você quer construir, para algo que você está investindo dinheiro, para algo que você está investindo tempo, para algo que você está investindo amor, para algo que você está investindo sua vida. É muita tolice o homem seguir uma direção se de Deus não vier a confirmação. Escreve aí, é muita tolice o homem seguir uma direção sem confirmação de Deus. É muita tolice o homem seguir uma direção sem que venha do Pai a confirmação. Esse é o texto de hoje. Escreve aí, aliás, tira o print nessa tradução. Eu vou querer que você tire o print e olha que legal. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele mostrará o caminho que deve seguir. Está sem direção, está com os dias incertos, está muito conturbada a situação. Deus tem um remédio para a gente e está aí. Busque a vontade dele em tudo que você fizer. Não faça planos se Deus primeiro não estiver lá dentro. Lembrando que ele só vai estar nos nossos planos se houver princípios bíblicos para isso. Não adianta você cauterizar seu coração, sua mente, falar, eu vou montar uma empresa, mas eu vou fazer... se você vai ser desonesto com alguém, não adianta. Se você vai furar o olho de alguém, não adianta. Eu falo isso no conjunto popular. Se você vai se prostituir para algo, não adianta. Porque Deus tem suas diretrizes, seus princípios. E ele não quebra aquilo que ele pré-estabeleceu. Ok? Tá aí, esse é o texto de hoje. Agora, na live da resposta, é momento de oração. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Embora saibamos que tudo a gente põe em Deus, mas é bom salientar alguns assuntos, que pode ser que alguém esteja chegando novato aqui na live e que Deus possa falar contigo, inspirando e trazendo a confirmação ao seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Quando Paulo diz que nós somos cooperadores, a pergunta é: eu estou cooperando ou eu estou atrapalhando? É a pergunta que não quer calar, Senhor. E eu te peço, nos ajuda a cooperar contigo, a crescer contigo. Ajuda a vivermos a tua verdade, a tua palavra. Como diz o versículo de hoje, busque a vontade dele em tudo que você fizer. Mas é de verdade, Senhor. É mais do que aquela palavra que virou só uma mera frase de efeito. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Realmente estamos aqui para dizer, Pai, é a tua vontade ou não? Porque se não for, arranca, tira esse desejo do nosso coração. Arranca, tira essa vontade que se esfrie dentro de nós tudo aquilo que não vem de ti. Nós só queremos viver aqui nessa vida aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que é da vontade do Senhor para que vivamos. A minha oração é essa, Pai. Eu não quero demorar aqui, mas eu coloco todos os planos. Se você tem aquele plano de meta, se você escreve seu projeto, talvez seu projeto de vida 2025 está em mãos, você vai dizer assim, Pai, o plano é meu, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu te peço, confirma isso. Eu te peço, me dá a bênção sobre isso. Eu te peço a tua glória, o teu poder e a tua majestade sobre a minha vida, em tudo que eu fizer. E isso para glorificar e exaltar o teu santo, o teu grandioso e o teu poderoso nome. Não me deixe cair em tentação, Senhor, diante das ofertas e das facilidades que o inimigo vai me apresentar, para que de algum modo eu venha vacilar ou tirar os meus olhos da direção, do alvo, da cruz, dos céus, que só o Senhor pode me dar. Pelo contrário, eu quero viver
os sonhos de Deus na minha vida, eu quero viver os planos de Deus. Tudo que você fizer seja abençoado, tudo que vai ao seu nome seja abençoado, que em nome de Jesus Cristo, aquilo que você colocar as suas mãos, os seus pés, o Deus Todo-Poderoso a qual você serve, Ele possa abençoar, igual disse para Josué, tudo que você fizer, Josué, está abençoado. Tudo que você fizer, Josué, seja liberado aqui na terra, seja liberado no céu, tuas bênçãos e vitórias. Eu assim te agradeço e te louvo, Senhor, por mais uma live poderosíssima que aqui foi nos dado. Glória e honra seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Se tiver alguém doente, receba a sua cura. Se tiver alguma pessoa com alguma causa na justiça, o Deus de justiça faça a justiça em seu favor. Alguma pessoa que está com porta fechada, que o Senhor abra essas portas. Que em nome de Jesus Cristo, o seu corpo receba saúde e a sua alma seja cheia de paz. Digo, meu dia, a minha quarta-feira está abençoado, porque entrego tudo na mão daquele que está lá na frente. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Diga, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Digo, obrigado, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e bendigo, Senhor, por tudo, pois o Senhor não falha, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o nosso Deus. Ó Pai, esteja aqui, Deus, abençoando e colocando a vida de todos em sua presença. Diga, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu vou deixar, olha que salmo lindo esse salmo que vai passar aí na sua tela agora, ó. Salmo maravilhoso. Pega esse salmo aí enquanto você aplaude Jesus. Quem não curtiu a live, curte, meu amado. Forte, né? Salmo 16:5. Quiser tirar o print, faça, fique à vontade. Senhor, tu és a parte na minha herança. O Senhor é o meu cálice. És tu que garante o meu futuro. Depois disso, falar o quê? Quem garante o nosso futuro? É Ele. Então entrega tudo na mão dele, confia nele e tudo mais ele fará. Nunca se esqueça, se ele é por nós, quem será contra nós? Eu ligo aqui, o Senhor liga lá no céu e que juntos, em nome de Jesus, seja ligado aí um dia maravilhoso de proteção e de guarda na presença do Senhor. Faça a diferença, você é luz, o Senhor te amou para isso. Tá bom? Coloque marcha, vá para frente, se esforce e seja corajoso. Foi para isso que Deus te amou. Um abraço, até mais. Curte a live, envia para alguém e abençoe vidas.